Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime em morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre as bênçãos da nossa justificação. Eu quero chamar a atenção inicialmente para algumas palavras que Paulo ele utiliza, porque ele está falando de uma série de bênçãos que nós obtemos em Jesus. E ele finaliza uma parte da sua fala para falar de outras bênçãos, e ele sempre interrompe as primeiras bênçãos para falar da segunda, dizendo não apenas isso. Ou seja, ele fala de algo, de uma série de maravilhas que Deus ele fez, aí ele diz, mas não apenas isso. Aí ele passa para uma outra parte, de uma série de outras bênçãos, e ele interrompe mais uma vez dizendo, mas também não apenas isso, e vai falar de uma série de outras coisas. Porque a justificação em si, ela já é uma bênção de Deus dada a nós. Mas como diz Paulo, não apenas isso. Porque a sua justificação, ela traz consigo uma série de outras coisas. Então, ao sermos justificados por Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, isso já é uma bênção. Mas além disso, ou para além disso, juntamente com a sua justificação, essa justificação ela traz consigo uma série de outras coisas. A justificação ela não vem sozinha, ela vem acompanhada. E acompanhada com um grupo de outras coisas. Então, a expressão justificação ou justificados significa que Deus, em Jesus Cristo, nos declarou inocente diante de um tribunal. Essa justificação vem acompanhada de uma série de outras bênçãos que descreveremos mais adiante. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o que é ser justificado por Deus. O que isso significa? Quando Paulo diz que Cristo, ou que Deus
por meio de Cristo, nos justificou, o que isso significa para nós? Que atitude seria essa em relação à sua igreja? Significa dizer que Jesus Cristo nos declarou inocente, por meio de um ato instantâneo. Jesus, ele declarou que o pecador, no caso nós, se tornou, por meio daquele ato, imediatamente inocente. Então, ao relacionar essas bênçãos, Paulo mostra como é maravilhoso ser cristão. Nossa justificação não é apenas uma garantia de que vamos para o céu, embora isso já seja muito maravilhoso, né? Só a garantia de que nós vamos para o céu já é maravilhoso. Mas, parafraseando Paulo, não apenas isso. Então não é apenas isso. Por mais emocionante que seja essa ideia, mas também é a fonte de bênção tremendas que desfrutamos em vida, aqui e agora. Porque entregar a vida a Cristo não é desfrutar de maravilhas apenas escatológicas, apenas maravilhas vindouras que está por vir. Também, mas não só isso. Entregar a vida a Cristo é desfrutar de realizações e bênçãos divinas já, hoje, nas nossas vidas terrenas. A justificação que Deus nos proporcionou por meio de seu Filho Jesus, trouxe consigo algumas bênçãos espirituais, das quais eu quero chamar a atenção para algumas aqui nesta manhã. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que ser justificado por Deus mediante Jesus Cristo nos trouxe paz com Deus, meus amados. Essa é a primeira coisa que Paulo chama a atenção nesse texto. E ele descreve isso no versículo, logo no início, no versículo 1. E ele diz, olha, justificado mediante a fé, nós temos paz com Deus. Por quê, meus amados? Paulo, ele chama a atenção para isso. Porque o pecado, ele produz uma hostilidade entre Deus e nós. E era essa as condições que nós vivíamos antes da salvação. Essa era a nossa condição sem Jesus Cristo. Então o pecado, ele produz hostilidade entre Deus e nós. E é justamente que mediante a justificação, a primeira bênção que nos acompanham mediante este ato é a paz que nós passamos a ter com Deus. Então ele não apenas cria, o pecado, né, não apenas cria uma estranheza, mas uma inimizade entre o homem, entre o ser humano e Deus. O Deus santo e justo não pode estar em paz com um pecador, enquanto esse continuar sob a culpa do pecado. A justificação afasta a culpa e dessa forma abre caminho para a paz, a confiança por meio da fé e a aceitação de Deus por meio de sua palavra. Fez que o esforço por realizar as obras da lei nunca pode fazer. Então aquilo que Jesus Cristo ele fez por meio do seu ato, e isso nos proporcionou justificação, esse ato fez algo que as obras da lei nunca pôde realizar, que é tornar o ser humano amigo de Deus, que é fazer com que agora nós tenhamos paz com Ele. Então veja que o ser humano, ele jamais é justificado por algo que ele realizou. A nossa justificação
ela está estabelecida naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então esse ato de Jesus Cristo fez por nós algo que as obras da lei jamais poderia realizar. Deu ao homem paz com Deus. O texto de Tiago, capítulo 2, versículo de número 3 diz: Abraão, sendo justificado pela fé, foi chamado amigo de Deus. Lembra quando você era pequeno que você ficava de mal? Vocês já ficaram de mal? Dava o dedo para ficar de mal? Eu fiquei algumas vezes. E depois você queria ficar de bem. Lembra que vocês queriam ficar de bem? Então nós estávamos de mal, por conta do pecado, por conta das transgressões. Mas o ato de Jesus Cristo do Calvário nos possibilitou a ficar de bem de Deus. E é por isso que Tiago vai dizer que esse ato tornou Abraão, foi chamado amigo de Deus. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Segunda coisa, meus queridos, ou segunda bênção que a justificação ela nos proporciona, é ter acesso a Deus. Porque a nossa vida com Deus é como se fosse uma estrada que foi obstruída por uma grande enchente, e nós não tivéssemos como mais ter acesso ao outro lado. A ponte foi derrubada, a água, a inundação derrubou a ponte que havia de acesso de um local para o outro. Foi isso que o pecado fez com o ser humano. O pecado, ele inviabiliza a nossa presença diante de Deus. E essa eram as nossas condições. Mas a justificação, ela reconstruiu essa ponte. Ela refez esse acesso, reconstruiu esse acesso. E por meio da justificação, nós temos acesso a Deus. Podemos nos aproximar dele. Como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14, ele diz: cheguemos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de nós sermos socorridos e sermos ajudados em ocasião oportuna. Porque agora nós novamente temos acesso a Deus. Este é um privilégio adicional. Não somente ter paz, mas também poder ter acesso a Deus. Os judeus, eles eram separados da presença de Deus pelo véu do templo. E os gentios, eles eram isolados pelo muro externo do templo, no qual se lia uma advertência declarando que qualquer gentio que passasse daquele ponto seria morto. O templo, ele foi construído e ele havia compartimento, ele havia divisórias. Havia o pátio dos gentios, que ali poderia entrar a mulher e os gentios. Havia o local santo, aonde todo judeu poderia entrar. E havia o santo do santo, que apenas o sumo sacerdote para oferecer sacrifício. Coisa da presença de Deus. A inscrição que qualquer gentil que ele era separado por um muro. Foi isso que o pecado, uma que fica
quando Jesus morreu, graça da sua terceira ação é uma esperança. Aleluia. Então veja que a parte da graça na qual estamos firmes, palavras finais do versículo de número, esperança da glória de Deus. Trata do passado. Condenará mais pelos nossos pecados. Então ter paz com pagado, amados. Os acontecimentos do passado, ele não terá qualquer influência na nossa relação com Deus no presente. É por isso que o salmista vai dizer que Deus, ele lança os nossos pecados no mar. Alguns cristãos adicionam uma palavra, mas o texto diz no mar. Ou seja, ele não vai trazer os acontecimentos do passado para nos apresentá-lo no presente. Ficou para trás. Como nós costumamos dizer, às vezes nós estamos dialogando com alguém e diz, olha, põe uma pedra em cima disso no passado. Qualquer coisa. Então paz com Deus podemos entrar e obter a ajuda de que precisamos. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Mas para entrar hora e em qualquer lugar, nós não precisamos de um local específico. A presença de Deus era o templo. Fazendo a leitura do segundo livro das Crônicas, em que ali Salomão ora para que a presença de Deus estivesse naquele local. Então aquele era o nova aliança, tudo. Então acesso a Deus, mas esperança da glória. Ele é transformado. Esperança do nosso futuro. Temos o que nos aguarda. Pois um dia participaremos. Aleluia.
oriunda da justificação é o caráter cristão. Significativo para a nossa e não somente isso. Aqui é quando Paulo interrompe, né, a primeira bênção. Nós também nos gloriamos na coisa. A tribulação, perseverança produz experiência, e a experiência esperança não coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olhando ações, gloriar nas tribulações. Causa daquilo. Então veja, com coisa ruim. Só que Paulo ele se alegra, mas por aquilo que ela proporciona, pelo crescimento que ela produz na vida do cristão. Então a justificação não é uma fuga das tribulações da vida. Porém, para o cristão, as tribulações trabalham em seu favor, não contra ele. É por isso que eu já disse isso aqui, algumas vezes eu já disse isso, e às vezes em quando eu falo isso em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, a Deus não se questiona. Não questiona Deus, irmão, não dá. Por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida está difícil? Por que essas coisas me aconteceram? A Deus não se questiona, meus queridos. Nós temos que viver a cada dia na esperança das realizações que Deus fará em nós e naquilo que Ele pode produzir nas nossas vidas, até mesmo por meio das situações difíceis que nós temos que enfrentar. Então a justificação ela não é uma fuga das situações difíceis. Para o cristão, a tribulação ela trabalha ao seu favor e não contra ele. Sendo este o ponto mais difícil de compreender, amados. É claro que é difícil compreender. Como é que você vai dizer para alguém que está passando por isso? Não, irmão, se alegre. Se alegre porque Deus quer produzir em você algo bom. Nem todo mundo consegue compreender essa situação. Como é que você diz isso para uma pessoa passando por um momento terrível da sua vida? Então, sendo este o ponto mais difícil de compreender, Paulo se propõe a mostrar os motivos e as razões disso. Então, se alegrar nas tribulações é difícil de compreender. E é por isso que Paulo ele explica, ou ele tenta explicar o porquê que o crente deve se alegrar nas tribulações. Por que devemos nos gloriar nas tribulações? Existem algumas razões para isso. As tribulações produzem a paciência, meus queridos. Tribulação produz paciência. Então, logo, quando você ora pedindo paciência, você está pedindo tribulação. Entendeu? Qual que é a mecânica da coisa? Você já viu algum crente?
Senhor, me dá paciência. Já viu alguém falando isso? Me dá paciência porque eu não tenho. Tá, então toma. Só que como é que a paciência ela é produzida? Por meio da tribulação. É desse jeito que a paciência ela é produzida. Então, não por si mesma, mas mediante a graça poderosa de Deus, trabalhando por meio dela. Então, a graça de Deus, ela atua na vida do crente, diante da tribulação, e essa situação produz paciência na vida do cristão. Ela nos prova, e provando, nos aperfeiçoa. Assim como o aço, ele é endurecido pelo fogo, a paciência é aperfeiçoada pela tribulação. Como é que você já viu o ferreiro trabalhando ferro, meus queridos? Como é que o ferro ele é aperfeiçoado? Uma faca, um facão, uma enxada, uma foice, um machado. Como é que ele é trabalhado? É no fogo, no fogo e na pancada. Hoje em dia, é claro que as coisas industrializou, né? Eu não sei quanto de vocês já viram um ferreiro fazendo uma ferramenta. Então eles tinham lá um forno, e eles tinham um negócio de assoprar, que eu não sei como é que chama aquilo. Eu era muito pequeno, eu não sei como é que chama aquilo. Eles sopravam o negócio que eles usavam para soprar, para acender o fogo, e o ferro lá dentro. Daqui a pouco, de tempo em tempo, ele pegava um tipo de um alicate comprido para tirar o ferro lá de dentro e tome pancada. E tome pancada, trabalhando o ferro. Então, de que maneira que o ferro ele é aperfeiçoado? No fogo e na porrada. Não tem jeito. De que maneira o crente ele é aperfeiçoado? Na tribulação, meu querido. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir dessa realidade. É claro que as tribulações de um não são a de outro. Cada um tem uma tribulação específica na vida. Um é na família, outro é saúde, outro é financeira, outro é espiritual. E daí por diante. Cada um enfrenta um problema. Cada um tem uma dificuldade a lidar. Cada um tem uma situação específica a ter que lidar com ela. Só que todos nós passamos por tribulação, independentemente de qual seja ela. E Paulo diz que ela produz paciência. Aleluia! Então aprenda rápido, irmão. Para essa tribulação passar, aprenda rápido. Porque se você demorar para aprender, ela continua. Ela nos prova. E aquilo que produz a paciência deve ser motivo de alegria. Não a tribulação em si, mas por causa que ela produz. Por causa daquilo que ela produz. Pois a paciência do que o mal que a tribulação. O que é a tribulação? Paulo diz que nós devemos nos para a nossa vida. E ele vai além, né? Dizendo que maior
ele agiu em relação a nós quando nós éramos inimigo, agora que nós somos amigo, a sua ação será ainda maior. Se ele não se esqueceu de nós, meus queridos, quando nós éramos transgressores, como, pois, se esqueceria ele agora que nós somos amigos? Agora que somos filhos, meus amados, certamente seremos ainda mais amados por ele. É a experiência interior desse amor por meio do Espírito que nos sustenta enquanto passamos por tribulações. Aleluia. Outra coisa, outra bênção proporcionada pela justificação é a salvação da ira vindoura, que é o que ele diz no verso 9 e 10, né? Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se nós fomos salvos quando éramos inimigo, essa salvação se concretizará ainda mais quando somos filhos, amigos de Deus. Então, quando aquilo que impede a nossa salvação é tirado, no caso, o pecado, a salvação necessariamente ocorre. Se Deus nos justificou e reconciliou quando éramos inimigo, se empenhou tanto em fazer isso, muito mais nos salvará quando estamos justificados e reconciliados. Aquele que havia cavado tão fundo para colocar o fundamento, sem nenhuma dúvida, construirá sobre aquele fundamento. Seremos por ele salvos da ira, do inferno e da condenação. Aleluia. É por isso que nesse mesmo livro, um pouquinho mais à frente, Paulo ele vai dizer: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Paulo desenvolve a sua argumentação do menor para o maior. Se Deus nos salvou quando éramos seu inimigo, sem dúvida continuará a nos salvar agora que somos seus filhos. Há uma ira vindoura, mas esta não se voltará contra nenhum cristão verdadeiro. Que bênção, meus amados. Glória a Deus. Por último, a última bênção oriunda da reconciliação, dessa justificação, né? É a reconciliação com Deus, que Paulo ele apresenta no versículo 11, quando ele diz: e não apenas isso, mais uma vez ele usa essa expressão, né? E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fomos reconciliados, meus amados. Aleluia. Fomos reconciliados. O termo reconciliação se refere à restauração da comunhão com Deus. Paulo explicou de que maneira os homens declararam guerra contra Deus e, em decorrência disso, tornaram-se merecedores da condenação eterna. Era o que nós merecíamos, ser condenado. No entanto, em seu amor, Deus ele decidiu nos resgatar das condições que nós nos encontrávamos. Deus ele declarou guerra contra o homem antes. Mas Deus ele não declarou guerra contra o homem, antes enviou o seu Filho como pacificador para que os homens fossem reconciliados com ele. Tudo que nós descrevemos aqui foram bênçãos que vieram a reboque da nossa justificação. Então, mediante o ato de Jesus Cristo, nós somos justificados. E a reboque dessa justificação, nós recebemos de Deus todas essas bênçãos, as quais nós descrevemos aqui. Para concluirmos, uma recapitulação dessas 7 bênçãos da justificação, nos mostra como a salvação em Cristo ela é garantida. Recebemos inteiramente, sem a lei e puramente pela graça, uma salvação que trata do passado, do presente e do futuro, meus queridos. A salvação de Deus, ela engloba todo o nosso histórico, o passado,
nos perdoando, o presente nos dando acesso a Ele, e o futuro nos proporcionando uma esperança gloriosa daquilo que Deus há de realizar nas nossas vidas. Cristo morreu por nós, Cristo vive por nós, Cristo está vindo para nos buscar. Bendito seja o seu santo nome. Deus nos abençoe, meus queridos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória.